Milhares de ações de reparação do dano e responsabilidade civil abarrotam a justiça brasileira todos os anos. Dois assuntos abordados pela Academia Jurídica que estuda a evolução desses conceitos e verifica se eles refletem verdadeiramente os anseios sociais. O programa Academia registra tudo em debate, a dissertação de mestrado de Daniel de Andrade Levi, na Universidade de São Paulo, e também doutorando pela Universidade de Paris II. A reparação do dano e as funções da responsabilidade civil no século XXI, por uma nova sistematização metodológica da disciplina. Dissertação de mestrado apresentada por Daniel de Andrade Levi ao Departamento de Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, como exigência parcial para obtenção do título de mestre. E mais, a bibliografia utilizada neste estudo, as publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. No quadro Mestres e Doutores, vamos conhecer o passo a passo de uma carreira acadêmica com o mestre em Direito do Trabalho e Processo Civil, Rafael Leite Macedo. No perfil, um pouco da trajetória jurídica de Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. Para debater a dissertação do mestre em Direito Civil pela USP, Daniel de Andrade Levi, convidamos Clarissa Braga Mendes, juíza, professora e mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, e Guilherme Souza, advogado e professor universitário. Gostaria aqui de agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia e já passar para o doutor Daniel de Andrade Levi, que hoje nos traz o seu trabalho, e peço para que ele então faça a apresentação de sua obra aqui na Academia. Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite da TV Justiça. É sempre uma honra poder debater um trabalho que, no fundo, desde o início, foi confeccionado para suscitar um diálogo, né? Um trabalho que depende, então, dessa aceitação ou dessa internalização social. De fato, o grande motivador dessa dissertação foi uma constatação, talvez até forense do dia a dia, de que há hoje uma grande insegurança jurídica na responsabilidade civil brasileira, né? Você percebe no cotidiano da ação indenizatória instituto como o dano moral, que muitas vezes é feito, é imaginado para reparar cumprindo uma função punitiva que, no fundo, acredito, gostaria de cumprir uma função preventiva, o todo sem uma legislação específica, o que, sem dúvida alguma, gera um temor de que não saibamos nem qualitativamente, nem quantitativamente qual será o resultado de um determinado processo. O que existe hoje é um verdadeiro mecanismo de engenharia reversa, né? Você repara e depois busca o responsável para aquele dano. Ou seja, há uma tendência de reparação a qualquer custo, em que o principal instrumento da responsabilidade civil, que é a ação indenizatória, serve então a canalizar demandas sociais e acaba se afastando da sua origem técnica, da sua origem teórica de reparação. Então, fato é que no dia a dia percebe-se claramente que a responsabilidade civil passa a cumprir uma função que é muito mais próxima do agente ofensor do que da vítima. Então, fui, nesse sentido, buscar as origens dessa função punitiva. Uma função punitiva que ela é, ao mesmo tempo, autônoma em ordenamentos como o americano, como o inglês, e até como o ordenamento de outros países de common law, tais que a Nova Zelândia, e também uma função que, no Brasil, é constrangida. Mas não só no Brasil, na Itália, na França e, por exemplo, até no formal e no restrito ordenamento alemão. Ou seja, uma função que quer subir à superfície, que quer emergir, mas que, no fundo, ainda se encontra constrangida no interior de outros institutos. No Brasil, é o caso do dano moral, um dano moral que os tribunais definem como um dano moral com valor de desestímulos, um dano moral com um sentido pedagógico, profilático, enfim, são várias as interpretações da jurisprudência, mas fato é que cada vez mais percebe-se uma dissociação entre
a responsabilidade civil do agente e a reparação do dano. Então, o que eu proponho nesse trabalho é um reconhecimento de que a disciplina cada vez mais escorrega por essas duas vias. De um lado, uma matéria interessada pela prevenção de condutas lesivas e, de outro, uma disciplina interessada na reparação do dano, e cada vez mais será bastante produtivo, e eu acho que aqui é o debate que eu gostaria de suscitar, será importante reorganizar essa matéria para perceber que essas duas funções internalizadas, ou seja, constrangidas numa mesma ação indenizatória, acabarão por gerar uma justiça salomônica, uma justiça que não agradará nem a vítima, nem o ofensor, uma justiça que, no fundo, não agradará ninguém, porque quer agradar os dois. Então, essa é a cisão da responsabilidade civil que eu proponho a partir de um estudo comparado das mais recentes tendências da disciplina em países da Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Então, basicamente, essas são algumas linhas iniciais para que a gente possa aqui iniciar esse debate e, até preliminarmente, gostaria de dizer que o objetivo deste trabalho em nenhum momento é criar uma norma, é criar um instituto, é criar uma categoria concreta, né? A grande meta desse trabalho, mais do que qualquer dessas ideias concretas, é suscitar um debate, é poder compartilhar com a sociedade jurídica, essa nova forma de enxergar a disciplina. Pois é, e daqui a um pouquinho nós entraremos já na fase de debates sobre esse tema, e aí nós podemos, claro, ter outros esclarecimentos por parte do Dr. Daniel sobre esse tema. Por hora, vamos conferir parte da bibliografia utilizada neste estudo. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, de Tereza Ancona Lopes, editora Quartier Latam. Danos à pessoa humana, uma leitura civil constitucional dos danos morais, de Maria Celina Bodin de Moraes, editora Renovar. Da inexecução das obrigações e suas consequências, quinta edição, de Agostinho Alvim, editora Saraiva. O Academia é um espaço aberto ao conhecimento e quer a sua participação. Por isso, entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. É hora de conferir as mais recentes publicações no mercado editorial. Controle Judicial de Políticas Públicas, tese de Oswaldo Canella Júnior, editora Saraiva. Improbidade administrativa e sua autonomia constitucional, tese de José Roberto Pimenta Oliveira, editora Fórum. Tributação e livre concorrência, dissertação de Diego Bonfim, editora Saraiva. Bom, já que o assunto são publicações, o Dr. Daniel de Andrade Levi também, que aqui apresenta seu trabalho hoje, também está prestes a publicar justamente essa obra, né? Isso, deve ser publicado no início do ano que vem pela editora Atlas. O título vai ser alterado um pouco, deve provavelmente se chamar Responsabilidade Civil de um Direito dos Danos a um Direito das Condutas Lesivas. Tá certo, vamos aguardar então. Bom, nós vamos aqui a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa Academia, já na fase de debates. Até já. Em destaque na Academia, a reparação do dano e as funções da responsabilidade civil no século XXI, por uma nova sistematização metodológica da disciplina. Dissertação do mestre em Direito Civil pela USP, Daniel de Andrade Levi. E já vamos entrar na fase de debates. Eu já gostaria de passar e contar com a intervenção da professora Clarissa Braga Mendes, ela que também é juíza. Obrigada, Rimac. É uma felicidade estar aqui novamente nesse programa aberto ao conhecimento, ao debate, aos estudos acadêmicos. É excelente sempre trazer atuais temas assim, para repensarmos a maneira que temos pensado o direito e trazer ao debate e ampliar esse debate à sociedade para que
realmente pensemos se é esse o sistema que queremos dar continuidade. Excelente o trabalho do Dr. Daniel e bastante amplo, traz outros sistemas de outros países que podem ser aplicados com algumas modificações, acredito eu, aqui no Brasil, como em outros países cujo sistema é civil law e cada vez mais adentrando o sistema common law. Eu pude verificar, doutor Daniel, no seu trabalho, alguns pontos que o senhor traz a ênfase. Prevenção de danos, principalmente a prevenção de danos, o punitive damages, para justamente trazer essa finalidade da prevenção de danos, que é o mais importante, o que queremos é prevenir mesmo o dano, né? Por isso temos tutelas de remoção do ilícito e, antes disso, tutelas inibitórias. O que queremos mesmo é a não ocorrência do dano, porque tem danos que, uma vez ocorridos, não tem como retornar, não tem como voltar atrás, e realmente a maioria dos danos morais é isso mesmo, eles não têm como retornar. O senhor pontuou a reparação mais eficaz e mais célere da vítima, que realmente há um problema no nosso sistema de demora na reparação da vítima, e às vezes a própria vítima não consegue essa reparação, quem vai conseguir são seus herdeiros, né? E a autonomia do punitive damages, que é o dano moral punitivo, justamente para reparar primeiro a vítima e depois buscar com o ofensor ou aquele que causou o dano, assim melhor dizendo, aquele que causou o dano, essa punição para que outras vítimas futuramente sejam reparadas. Eu entendo que parece que o senhor quis dizer que tem um fundo e esse fundo vai acelerar essa reparação das vítimas. Ao mesmo tempo, o senhor colocou uma questão que eu gosto muito, que é a questão da segurança jurídica. O senhor trouxe essa questão dizendo o seguinte, que há a possibilidade da mitigação da insegurança jurídica, essa necessidade social, nesse temor social da insegurança jurídica, justamente trazida pelo nosso sistema como está hoje, que gera insegurança. Se o senhor puder comentar algumas dessas linhas. Muito obrigado pelos questionamentos. Eu fico muito feliz em poder debater esse trabalho, sobretudo com pessoas que estão no dia a dia forense, que acompanham justamente essa asfixia, muitas vezes, do poder judiciário, essa dificuldade da vítima em ser reparada. E veja, muitas vezes, professora, a dificuldade de reparação da vítima, ela acontece porque a gente vai atrás de um responsável que às vezes não existe, ou que às vezes é uma ficção, né? Então, nós criamos diversas teorias jurídicas que muitas vezes se esquecem da segurança jurídica porque querem a qualquer custo reparar. Então, apenas para citar algumas, nós temos todas as grandes discussões acerca do nexo causal, quando esse nexo causal muitas vezes nem sequer existe, teoria do escopo da norma violada, em que você deixa totalmente a esfera prática, né? Você cria uma teoria para responsabilizar alguém, né? E aí a gente volta àquele mecanismo de engenharia reversa. Então, o que eu gostaria de propor, né, é que justamente nesses setores, que eu diria setores acidentários, setores sociais, como acidentes de trânsito, como acidentes médico-hospitalares, como acidentes ambientais, por que não começarmos a pensar numa reparação independente da responsabilização de um agente ofensor? E isso até pode parecer um pouco polêmico ou um pouco radical. Mas a ideia realmente por detrás da proposta, que não é uma ideia que eu crio assim, né, no meu eureka, não, é uma ideia que já é aplicada e já vem sendo estudada em países como a França, em países como a Nova Zelândia, em que se criaram fundos de indenização que reparam a vítima sem qualquer discussão acerca da conduta lesiva.